De volta com o Via Justiça. Neste bloco, o esforço do contribuinte para sustentar a máquina pública. Discutindo o tema da reforma tributária, conosco estão o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, Renato de Magalhães, e o advogado especialista em direito tributário, Amanajós Pessoa da Costa. O brasileiro é o que mais trabalha para pagar impostos em todo o mundo. Olhe só os dados do IBGE. O brasileiro precisa de cerca de 5 meses de trabalho para pagar seus tributos, precisamente 4 meses e 25 dias. Este é o tempo que uma pessoa que ganha até 10 salários mínimos trabalha para pagar todos os tributos. Mas a maioria da população não sabe disso. Outro detalhe, os consumidores não sabem o total de impostos que pagam na compra de um produto. Veja a reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Quanto que a gente trabalha? 5, é muito, é quase a metade do ano. Um absurdo. Isso é um absurdo, né? Gente, mas é uma ladruagem danada, né? Estou te falando que tem alguns que ganham bem e conseguem trabalhar só 5 meses para pagar. Tem uns que têm que trabalhar 12 meses para pagar os impostos todos. 1% de imposto não seria, será que não seria o ideal, não? O governo deveria trabalhar com o que tem e não aumentar mais a carga tributária. É uma dificuldade muito grande que todo mundo assiste, vê e não tem como resolver. Doutora Amanajós, como resolver? Bem, há vários caminhos. Um deles passa pelo voto, curiosamente, porque a questão de se exigir muito e se fazer muito pouco daquele que sustenta o Estado é uma questão até ideológica, em alguns pontos, essencialmente política, e o eleitor que paga tem o direito de cobrar contas. O eleitor tem o direito de escolher aquele que possa, quem sabe, aplicar melhor o dinheiro que ele entrega ao Estado. Então, esse é um dos caminhos. Agora, há caminhos outros que eu considero importantes. A questão de estudos técnicos para melhorar não só a arrecadação, que é isso que o fisco sempre quer, mas melhorar os gastos ou escolher melhor as prioridades e também para, quem sabe, simplificar, para racionalizar a carga tributária. Ou seja, a questão não se resume a querer, mas a questão exige que as pessoas ajam, que as pessoas cobrem, que as pessoas façam de maneira responsável. O presidente Lula justifica a alta carga tributária do Brasil com a necessidade de se ter um Estado forte que ofereça assistência social aos cidadãos e garanta crescimento econômico. A justificativa do presidente, doutor Renato, do presidente da República, estaria certa ou equivocada? Dentro do papel dele de gestor de gastos, é compreensível que ele queira arrecadar muito. A carga tributária poderia ser, por certo, mais justa. E o que não se admite é uma carga tributária tão elevada, mal administrada, mal gerida, com o dinheiro público sendo por vezes desviado, e eu acho que isso que causa muita indignação no cidadão, com certeza. E essas entrevistas foram muito ricas, primeiro porque mostraram uma unanimidade, todos concordam que a carga tributária é equivocada. E segundo, que elas mostraram o fato de que muitos de nós não sabemos quanto pagamos de tributos. E a ignorância e o não conhecimento de todos nós cidadãos é uma das origens da manutenção desse equívoco. Os consumidores devem ser esclarecidos a respeito dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição Federal. Isso não acontece por quê, doutora Amanajós? Acontece porque, no fundo, é uma grande utopia. O Estado, e entenda-se aqui qualquer esfera de poder público, não se interessa em promover esse tipo de discriminação de ônus para esclarecer o cidadão. Por outro lado, as empresas que talvez tivessem de fazê-lo, elas teriam, na verdade, um grande custo para ficar demonstrando isso em cada rótulo, em cada etiqueta de preço, e provavelmente isso não interessa a ninguém. Já dizia alguém lá na Idade Moderna, na época do Renascimento, quem sabe o Maquiavel, quem sabe Colbert, que foi ministro da Fazenda de Luís XIV, que a tributação indireta, através dos preços, etc., é a mais fácil de se fazer. Todo mundo paga e ninguém sente a dor. Ou se a dor vem, ninguém sabe de onde vem. E o governante sai ileso e popular
apesar dessa tributação. As taxas cobradas no Brasil sobre produtos essenciais estão entre as mais caras do mundo. Na alimentação, por exemplo, o Brasil tem cargas tributárias médias que chegam a 35%, 37%. Em outros países, esta carga não ultrapassa os 10%. Aproveitando a deixa da doutora Manajós, doutor Renato, ele disse que é fácil a tributação indireta. Quer dizer, no alimento, a pessoa tem que pagar. Isso significa, então, que o povo não tem defesa? Ele acha caro o produto, mas não associa que ele está pagando uma boa parte daquilo a título de tributos. Essa é a razão pela qual esse sistema tributário que privilegia a tributação do consumo se mantém. É muito difícil politicamente de você instituir, como já está previsto na Constituição, um imposto sobre grandes fortunas. Tributar patrimônio tem um custo político muito sério. Enquanto que se você tributa a produção e circulação de riquezas, todos lamentam pelo preço, mas não lamentam pelo custo do tributo. E é bom o cidadão se lembrar que do que ele paga de tributos, apenas 5% vão para o seu município, cerca de 25% para o seu estado e a grande parcela de 70% para o governo federal, em virtude, é claro, de política macroeconômica, de elevada taxa de juros, que faz a manutenção, mais uma vez, desse sistema tributário. Você já ouviu falar no impostômetro? É um relógio da Associação Comercial de São Paulo que se move sem parar. Ele registra que o país já arrecadou de 1º de janeiro até hoje cerca de 900 bilhões de reais de impostos. Chega a 1 trilhão até o fim do ano, doutora Manajós? Muito provável que sim, muito provável. Só lamento é que a correspondente contraprestação do Estado brasileiro para com os cidadãos talvez fique muito aquém disso aí. O Estado gasta mal, então, do que arrecada, o senhor acha, doutor Renato? Gasta muito mal e gasta principalmente em virtude de sua política monetária. Nós temos que observar, por exemplo, que só esse mês o Brasil contraiu dívidas novas, emitiu títulos novos de mais de 30 bilhões de dólares. Isso por quê? Porque além de arrecadar muito, ele ainda precisa tomar dinheiro emprestado para custear sua máquina, que é ineficiente, que é muito grande. E o brasileiro precisa do quê? Ele precisa de pagar tributos para ter serviços bem prestados pelo governo. E como a ineficiência campeia nos campos do governo federal, estadual e municipal, o que nós assistimos é o povo pagando tributo e não recebendo o serviço. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.